Olá, pessoal, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Eu sou Rafael Amaral e essa é minha amiga Giovana Fernandes. E nós somos protagonistas do podcast Conexões que Transformam. E esse podcast é para você que quer aprender um pouco mais sobre tráfego pago, sobre marketing, né, Giovana? Eu vou Isso deixar para a mesmo. Giovana apresentar nosso convidado de hoje. Tomei até uma água aqui, meus queridos. Boa tarde, um prazer estar com vocês mais uma vez nesse nosso podcast. E vou apresentar o entrevistado de hoje, Rômulo Paiva. Ele é CEO da Evolution Connect, uma agência sediada em Palmas, com foco em marketing e tráfego pago para negócios. Com mais de 9 anos de experiência, já apoiou centenas de empresas a impulsionar seus resultados em vendas por meio de estratégias digitais eficazes. Sob sua condução, além disso, na sua conta do Instagram, Rômulo frequentemente compartilha insights sobre a importância de estruturar a estratégia para vendas, lembrando que vender é muito mais do que anunciar. Meu querido, um prazer te receber aqui hoje, Rômulo. Seja bem-vindo ao nosso podcast. Obrigado, prazerzão. Rômulo, já para a gente começar, como é de praxe, o nosso podcast, como o pessoal de casa já sabe já, conte para nós um pouco da sua história, Rômulo. Como foi você chegar até aqui? Bom, eu sou o Rômulo Paiva, eu trabalho com tráfego pago há mais de 9 anos. Comecei com trabalhar com tráfego, eu era corretor de imóveis aqui em Palmas, e o primeiro curso sobre anúncios online eu fiz para aprender a anunciar os meus imóveis. Em Palmas, eu fui o primeiro corretor a fazer vídeos mostrando casas, mostrando apartamentos. Há 9 anos atrás. Há 9 anos atrás, né? Hoje, quem não faz, nem consegue vender nada, né? Não, verdade. E meus colegas corretores, quando eu chegava numa imobiliária e fazer uma visita, ficava todo mundo lá sorrindo de mim, né? Que eu tinha virado blogueiro, né? Você era a fala de antigamente, né? Blogueirinho. Mas dava muito certo. E aí, por fazer muitos anúncios, vender para muitos empresários, os meus clientes começavam a pedir: você pode fazer para minha empresa? Que bacana! E assim eu comecei a fazer para eles, até que chegou um momento que eu já tinha uma recorrência e eu vi que já dava para fazer, já era um negócio, não era mais uma renda extra, né? E aí eu decidi montar uma empresa. E aí a empresa mesmo, física, já vai fazer 6 anos que eu tenho o escritório, que eu trabalho 100% só com tráfego. Então, peraí, rapidinho, Rafa. Saímos da esfera de venda de imóveis, né, do campo imobiliário, e fomos para o tráfego pago. Isso, exatamente. E deixa eu te perguntar, quando que você fez essa virada de chave? Como é que foi para fazer essa mudança de carreira? Sentiu resistência? Como é que foi a resistência dos demais? Então, a gente fica inseguro, né? Só que durante 4 anos, eu fui levando as duas profissões juntos, né? Então, quando eu vi que eu já conseguia pagar as despesas fixas, as contas de casa, a escola das crianças com o tráfego, aí eu vi que já era um negócio. Aí eu consegui ter a segurança de sair da corretagem, né? Eu até brinco com meus colegas corretores, que eu fui o único corretor que saiu vendendo 2 imóveis no mês e decidiu sair da profissão vendendo, né? Porque geralmente sai porque não está vendendo nada. Vendendo. Eu imagino. E agora, você falou um negócio interessante. Você começou há 9 anos atrás. E qual foi a diferença nesse mundo de marketing digital, vamos usar essa expressão, daquela época para cá? É mais fácil? Tá isso, Rafael. Tá vendo? Nós estamos alinhados, então. A principal diferença de 9 anos atrás para hoje é que, por exemplo, com R$100 antes você conseguia aparecer para muita gente, conseguia fazer muitas vendas, né? E hoje para você começar a vender ali, a gente até recomenda que os nossos clientes hoje, para começar a anunciar, ele tem que ter ali pelo menos 30, ou mínimo ali R$50 por dia em anúncio para poder começar a ter resultados, senão ele não consegue vender mais. E antes, o cara que tinha R$100 na semana, ele fazia muitas vendas. Pode perguntar. Isso se dá a quantidade de pessoas anunciando, né? Porque não tem tanta... Quer dizer, tem muitas pessoas no mercado anunciando. Eu não sei qual que é o fator influente. Por que mudou tanto? Foram as métricas do Meta? Foi o quê? Eu acredito que a concorrência, né? Que hoje para um exemplo, entra no nicho imobiliário, né? Antes você tinha um corretor que fazia anúncio. Hoje todos os corretores, as imobiliárias fazem e os corretores que trabalham lá dentro, eles também estão fazendo. Então acaba que, como tem a oferta é muito grande, os clientes são poucos, então vai vender quem aparecer mais. Então, para aparecer mais, você vai ter que ter mais dinheiro. Rômulo, para quem não entende, para quem é leigo, né? E eu confesso que dessa área aí eu sei pouquíssimo.
Conta pra gente o que é tráfego pago. O tráfego nada mais do que, por exemplo, você tem uma loja no shopping, você vai para lá pagar um aluguel caro, porque vai ter tráfego de pessoas rodando ali, né? Então, o tráfego na internet o tráfego pago é você fazer com que aquele conteúdo seu seja visto por outras pessoas. Então, você paga para aparecer para quem não é seu seguidor. Para fazer o tráfego online. O tráfego online. Que vantagem. Entendi. E outra coisa, a gente ouve falar que tem várias outras ferramentas além do Meta, né? Tipo Google Ads, tem LinkedIn, TikTok agora. TikTok também. Tem algum que fala, Rafael, esse é assertivo fazer nesse, ou vai depender do seu nicho? Como que seria? Tá, e hoje a gente atende vários nichos de clientes, vários mercados. Então tem alguns que 100% que vai dar resultado para ele é Google, né? Porque é o cliente que procura, por exemplo, a gente tem clientes de depósito de gás. Ninguém vai entrar no Instagram e eu quero comprar um gás. Acompanhar, né? um gás. A gente não consegue gerar desejo num bujão de gás, né? Então o gás, a gente 100% dele vai ser a verba 100% no Google, né? Já uma loja de imóveis, que a gente tem bastante, a gente consegue vender pelo Instagram, porque as pessoas elas até acordam falando que precisa trocar o sofá, né? Mas dificilmente ela vai ir lá no Google procurar um sofá, ela vai no Instagram, nas lojas, olhar. Exatamente. Então tem os produtos de desejo e tem os produtos de necessidade. Necessidade a gente vai para o Google, anunciar 100% Google. E o TikTok? O TikTok a gente não anuncia tanto lá, a gente tem alguns clientes que fazem, mas a gente tem uma dificuldade com o TikTok que ele não é tão assertivo como o Google e como a Meta. Porque a meta, a gente colocar um pino aqui em Palmas, o anúncio não vai sair daqui, só quem está aqui. O TikTok a gente ainda tem uma dificuldade, a gente marca aqui a região que a gente quer e ele aparece no Brasil. Ele não tem essa assertividade tão grande. Mas eu acho que nos próximos meses ele vai ficar tão bom quanto a meta. Outra questão, falando aí de redes e tal, me veio uma dúvida agora. Para quem que não sabe, principalmente, qual que é a diferença de tráfego pago, tráfego orgânico, social media, marketing, é tudo a mesma coisa? Porque quando a gente é leigo, acha que... A gente confunde. Tá, o tráfego orgânico é quando você publica os seus reels ali, seus posts, e os seus seguidores vão ver, né? Então, só a sua base que vai ver. Mas nem sempre todos os seus seguidores vão assistir o seu vídeo, né? Sim. Em média, a gente tem uma métrica aí que entre 15% e 20% das pessoas elas vão ver o seu vídeo. Se o seu Instagram for pequeno, se ele for grande, ali acima de 10 mil pessoas, essa métrica ela vai reduzir ainda mais, para 10%, 8%. Interessante. Então, esse seria o orgânico. Esse seria o orgânico. E o pago é que você coloca lá, um exemplo, R$50 e você vai ter uma quantidade de pessoas que vão ver esse seu conteúdo. Aí você pode tanto escolher as pessoas que já te seguem, que teve envolvimento com a sua página, como você pode fazer um anúncio... Definindo um nicho específico, nicho específico, fazer uma segmentação. Hoje, o que você enxerga que é mais, assim, rentável? Definir um nicho específico, colocar faixa etária, o que é? Depende da estratégia do produto que você está vendendo, né? Mas... A grande maioria você tem que segmentar para poder fazer com que esse anúncio seja assertivo. Senão você anuncia para todo mundo e não é todo mundo que é seu público, né? Perfeito. Vai chegar gente, vai me visualizar, mas não é pessoas do meu nicho. Então não é. Só que é uma estratégia que a gente utiliza muito, que hoje, antes, a gente conseguia fazer um anúncio, por exemplo, um produto de alto padrão, você vai segmentar e aí só as pessoas de alto padrão vão ver. Sim. Só que hoje a internet ela é muito popular. Então, a mesma pessoa que curte ali a página da Vivaro ou da Porsche, que assiste os vídeos, ele pode ter uma renda baixa, como ele pode ter uma renda alta. Então, ele vai ser influenciado pelo vídeo, ele vai receber o vídeo possivelmente. Vai ver. Porque é as mesmas coisas que uma pessoa de uma renda maior vai ver. Interesses, né? Mesmos interesses. Então, aí você tem que aprender a segmentar no seu vídeo, para a sua comunicação excluir quem não é o seu público. Entendi. Então, no meu criativo, eu já ter segmentado lá e não deixar só meta. Porque já estava até começando em off aqui, pessoal. Fizemos um podcast em off aqui, depois que a gente setinou que tinha que gravar. Né? Só para entender melhor. Eu fazendo uma campanha sobre contratação, por exemplo. Se eu não acertar bem o meu criativo, eu vou
E ao invés de eu pegar um empresário, eu vou pegar uma pessoa que está querendo um emprego. Entendeu? Então, por isso que foi até que eu falou, no meu criativo eu já tenho que colocar lá, por exemplo, empresário. Que aí eu vou chamar a Você atenção. define o seu nicho ali no criativo. No criativo. E Por não mais só... que seja amplo, às vezes pegue todo aquele nicho de pessoas ali à procura de emprego ou de empresários. Isso mesmo. É por isso que às vezes vocês vão ver os anúncios assim, você que é empresário de Palmas. É porque ele quer que seja só os empresários, né? Eu não sou de Palmas, então vou passar. Exatamente, ele já quer excluir isso. Aí como, por exemplo, a meta, se a pessoa está na cidade ou está passando, e aí você tem um anúncio de remarketing, daqui 7 dias pode repetir para aquela pessoa, mesmo ela não morando aqui, ela vai ver. Então, por isso que o anúncio, quem entende melhor disso, ela vai fazer um anúncio já focado no criativo, falando sobre o que ela quer atingir. Né? E isso é bom que é mais assertivo e é menos dinheiro, porque antigamente, eu lembro de dizer, Giovanni, que o valor para tráfego pago era baixíssimo, você conseguia atingir um cliente. Hoje é difícil, é alto, um lead está custando muito caro. Antes a gente conseguia fazer uma campanha ali com $1, né, que seria R$5, né? E você já conseguia ter resultado com essa campanha de R$5 no dia? Por dia, né? Hoje, se você... Engraçado, o Insta, ele te direciona para que você pegue 15 ou mais no dia, né? Isso mesmo. Hoje ele já sabe que se você colocar pouco ali, ainda continua o mínimo ser $1 ali. Só que você, dificilmente você vai ter resultado com isso. O ideal é que você coloque ali pelo menos... Hoje, os nossos clientes da nossa agência, a gente recomenda pelo menos, no mínimo, R$50 por dia. E a gente está até começando a querer mudar isso ali para R$100 para poder melhorar os resultados. Nossa, eu tenho tanta dúvida de gente que é leiga. Eu já ouvi tanta história que a gente fica pesquisando, né? Quais são as dicas, as diquinhas para a coisa rodar. Para quem não procura um profissional como o Rômulo. E hoje, conversando com ele, tiver necessidade de você que está na rede social, que está na mídia, que vende o seu produto ou o seu serviço online, a necessidade de procurar um profissional que saiba fazer isso. Porque o que acontece? Você fica vendo diquinha, estudando aleatoriamente, picadinho, me corrija se eu estiver errada. E você não consegue ter um resultado satisfatório. Então, eu, nas minhas pesquisas, eu já ouvi falar que se você coloca muito, por exemplo, R$50, e depois você vai querer, depois de uma semana, retroagir, colocar 20, 15, que o Instagram não aceita, no sentido de que ele não entrega, é verdade? Tipo, você já deu muito primeiro, agora você se lascou. É verdade. Mas aí o que a gente faz? A gente não pega, igual eu tô te falando, R$50, vamos dar um exemplo aqui de R$50 por dia. Mas eu não vou pegar R$50 e colocar em um criativo, em um anúncio. Eu vou pegar R$50 e vou colocar para uma segmentação o mesmo vídeo, para o outro eu vou colocar uma outra faixa etária, que a gente consegue ter vários testes ao mesmo tempo. E aí eu consigo definir o que está dando certo. Porque se eu tenho uma verba baixa, até eu descobrir o que dá certo, ali passou uma semana, né? E se eu tenho uma verba maior, eu consigo já fazer esses testes ao mesmo tempo, e aí no dia seguinte eu já posso otimizar, melhorando o anúncio em cima daquele que já deu certo no dia anterior. Por isso que a gente sempre prioriza trabalhar com mais dinheiro, que eu consigo testar mais rápido. Em vez de testar... Por que as pessoas anunciam na rede social, lá no Instagram, e não tem resultado? Porque ela pega um vídeo dela e ela vai deixar ali uma semana e aquele vídeo talvez ele não é tão bom. E quando ele faz com a gente, o que eu vou fazer? Em 24 horas, no máximo 48, eu vi que não deu certo aquele vídeo, eu já vou falar para trocar. A gente vai mandar um outro script, vamos trocar o vídeo, vamos ajustar isso aqui para poder ter resultado, porque senão a gente fica queimando dinheiro ali 7 dias com... Era isso que a gente estava conversando mais cedo, né? E é interessante, pessoal de casa, pode ter exemplo meu, Giovana. Eu fiz um criativo, fiz assim, ralei, gostei, sabe aquele criativo? Assim, esse vai bombar. Suado. Coloquei, não performou nada. Foi um que eu não dava nada por ele, e foi lá em cima, Giovana. Eu, caraca, e não coloquei pouco dinheiro e o negócio performou. Então não é nem o que a gente acha, é o criativo. E você já percebeu que às vezes quando você faz assim, mais natural possível, dá mais resultado do que quando você faz uma produção muito complexa? Sim. Isso é uma coisa interessante, que eu já ouvi falar muito, porque como a Giovana falou, a gente estuda muito. Tem pessoas especialistas... Tentando, né, Rafa? Nós estamos tentando, né? Tentando. Especialistas falam assim, olha, ao invés de você fazer o filmmaker, que eu vou me matar agora, você fazer um vídeo cheio de flu-flu, bem feito, com tal, é melhor você fazer o natural, você pegar a câmera aqui e falar, vai performar melhor do que um vídeo muito trabalhado. Para tu que tem mais experiência, faz sentido isso mesmo ou depende? O vídeo mais natural ele gera mais conexão, porque
lembrando, né? A gente não está lá na rede social para vender. As pessoas estão lá para se entreter, né? Isso mesmo. Então, quando a pessoa já vê que é um anúncio muito preparado e ela não é um produto de interesse dela de compra, Já passa. ela já vai descartar. E se às vezes é você ali dentro do carro falando, ela vai prender a atenção e ela... Storytelling, né? É outro gancho também, engraçado, né? Mas tanto de ideia. Houve um outro especialista falando o seguinte: imagina só, você tá lá no bar, o exemplo que ele citou, vocês todo mundo conversando, aí de repente chega um cara lá, faz um anúncio pra você no bar, tu fica super irritado. É a mesma coisa do Instagram, tu tá lá, aí de repente chega um anúncio lá pra ti, tu fica irritado. Agora, se for uma coisa descontraída, você para e vê. Então, É isso, é exatamente isso. Mas vocês também estudam, vocês acompanham as tendências, né? Como que a sociedade muda, como que ela gosta de se entretrer, por Esse tal exemplo. de algoritmo que todo dia muda. Vocês estudam isso, né? Estudamos. Para entender como é que vai ser a dinâmica das próximas tendências. Todos os dias a gente pega ali os dados e a gente vai analisar o que está dando certo e o que não está. Porque o que deu certo na semana passada, você pode ter certeza que na semana que vem ali ela já não funciona. A dinâmica hoje muda muito rápido do que funciona para o que não funciona. Isso aí é uma outra pergunta aqui, Romulo, porque o Zuckerberg, dono do Meta, até falou uma vez que daqui a uns dias gestor de tráfego não vai existir mais, porque a IA, aquela parte Advent lá, eu esqueci, ela é muito mais efetiva e eficiente que um gestor. Tu concorda? Eu não concordo. Porque eu lido lá todo dia, né? Eu entendo que o algoritmo ele consegue processar muito mais dados do que a gente, né? Só que às vezes é um conteúdo que, falando em vendas, né? Hoje aqui o nosso negócio é 100% vendas. Sim. Então eu não quero um vídeo que ele vá gerar engajamento, eu quero um vídeo que vai gerar vendas. Venda. E às vezes o algoritmo ele vai entender que aquele vídeo as pessoas estão assistindo, tá ficando mais tempo durante o vídeo, tá assistindo o vídeo inteiro. E que aquilo vai gerar venda. Só que às vezes o que ele vai marcar ali como hoje a gente trabalha muito com negócio local, que vai ser uma chamada direto para o WhatsApp, a gente não consegue marcar tantos dados que a ferramenta dá. Por exemplo, tem o pixel de rastreamento, que a pessoa compra e a meta registra, então ela vai sabendo o perfil do comprador. Como a gente leva as pessoas, em tese, direto para o WhatsApp, a meta ela não consegue saber se aquela pessoa está comprando. Ela sabe que clicou e chamou. Que deu lead. Aí como que a gente vai saber se compra? É a conversa no dia a dia, que é o que a gente faz na empresa. Eu vou perguntar para o meu cliente. E aí, as pessoas que chamaram hoje, saiu vendas, está dando certo? Que é para a gente otimizar em cima do resultado do meu cliente. Chegou na minha pergunta. Será que é a pergunta que eu ia fazer? Chegou na minha pergunta. Vai fazer, deixa eu ver. O cliente normalmente pequeno, médio porte, né? Porque às vezes o grande cliente, o grande potencial empresário já entende isso. Ele chega até vocês elaboram uma estratégia de campanha ali, né? Sim. Começa a rodar. E aí tem os leads, acontecem os leads. Você consegue diagnosticar ali e entregar para ele relatório. E aí mesmo assim ele te reclama que não tem venda. Aonde que está o problema? Qual que é o gargalo? Aí tem duas coisas que a gente precisa analisar antes. Hoje a gente também é especialista em implementação de sistema para o comercial chama CRM, né? Sistema de relacionamento com o cliente. O que a gente faz? Porque hoje a gente tem um dado que a cada 10 leads gerados, é até um número assim que assusta a primeiro momento. Só 3 ele vai te responder de imediato. Os outros 7, no pequeno negócio, ele é jogado fora. Nossa, dado importantíssimo. Por que ele é jogado fora? Porque aí vou te dar um outro dado aqui de uma pesquisa de Harvard, que em média, uma pessoa para comprar com você, ela precisa entre 5 e 12 contatos com o seu produto, ou de follow-up ali, você fazer uma interação com ela. E a média do brasileiro são 2 contatos. Então, o que acontece? O lead entra... Esse brasileiro é rapidinho, hein? É mais fácil. O lead entra, o vendedor responde. Se essa pessoa não responde, às vezes, aí eu já do nosso mercado local aqui, eu vou dizer, às vezes ele fala mais uma vez, 2. E na próxima, e aí ele já descarta se a pessoa não responder. Então, ele vai dizer que o lead é frio, que o lead é ruim. Só que, lembra do dado que eu te falei? Que em média para a pessoa comprar é de 5 a 12 contatos? Então, a gente está jogando dinheiro fora. E aí, o que a gente colocou? A gente colocou um sistema para a gente captar todos esses leads e a gente fazer um trabalho a longo prazo. Porque aí, o
o vendedor em si, ele vai ver esses leads aqui, né? Eu nem gosto de chamar a palavra lead, eu gosto de chamar de cliente, porque lead é meio sem valor, né? É a pessoa que só te chamou. E se você entender que hoje as vendas, a maioria, elas vão começar online, e elas até podem finalizar no presencial ou no online ali, mas elas vão começar de um desejo na internet, depois você vai lá na empresa, você chama no WhatsApp, pergunta, e depois você vai lá comprar. Concorda? Perfeito. Sim. E as pessoas hoje, elas não dão tanto valor quando a palavra é lead, né? Sim. Os vendedores ficaram mal acostumados, eles não dão... Lead é uma coisa lá longe, cliente é mais próximo, né? É mais próximo. Então, o que a gente faz? A gente pega esses clientes que não compraram e a gente coloca ele num funil de nutrição. Que aí a gente tem um robô ali que vai dar uma mensagem de boas-vindas para essa pessoa. Se ele responde, a gente segue com esse atendimento ali. O vendedor humano vai entrar na conversa e vai vender. E se essa pessoa não responde mais, a gente coloca ele num funil de nutrição, que a gente chama. Você lembra que eu te falei que é entre 5 e 12 contatos? Uhum. E a gente vai começar a mandar produtos da empresa. Vou falar um exemplo, uma loja de imóveis, que é é um case de sucesso que eu gosto muito de usar ele aqui em Palmas, que até posso citar aqui, a Bela Arte. A Bela Arte, toda vez que entra um lead e ele não compra, a gente coloca num funil. E aí de nutrição. E toda semana a gente vai mandar um produto da loja, contando uma história do produto, falando sobre uma espreguiçadeira, Mas sofá. isso automatizado. Automaticamente. Porque a gente já sabe que o vendedor em si, ele não vai conseguir. Porque pela demanda de volume de pessoas chamando, ele vai sempre lembrar, aliás, ele vai falar com 20 pessoas no dia e aqueles 20 de ontem, de antes de ontem, que vai entrando, vai virando uma bola de neve e ele vai esquecendo. E aí a gente conseguiu... Lembra daquele número que eu te falei que seria só 3 ali, ele vai te comprar de imediato? A gente conseguiu aumentar para 60% a conversão dos nossos clientes. Nutrindo esses clientes diariamente com informações. Porque aí, em média, ali nos próximos 30 dias, a gente tem muito mais conversões do que a gente tinha antes. Aí, como a gente descartar, ainda continua. A gente continua nutrindo eles semanalmente. Aí vai depender muito do perfil da empresa. Tem empresa que vai pedir, não, Romulo, vamos colocar ali a cada 7 dias, 10 dias, não quero ser chato, né? O empresário, às vezes, ele vai pensar dessa forma, né? A minha teoria é que a gente vai mandar mensagem até que a foto da pessoa vai sumir a foto ou ela vai comprar, né? A gente tem 2 opções, né? Sumiu é porque bloqueou. Porque a ideia que você tem que ter, que eu falo com os empresários, é o seguinte, você pagou para aquela pessoa te chamar. Então, por aquele clique. Então vamos fazer ela comprar, né? Entendi. A gente só precisa gerar o desejo nela. Eu vi um vídeo, deve ter alguns meses, em que a pessoa falava assim, você clicou no meu lead, você clicou naquele botão, agora eu vou te convencer até você comprar. Né? Tem um anúncio que sempre aparece para mim no YouTube, que o cara fala mais ou menos assim, você já entrou no nosso site, mais ou menos igual esse seu aí, só que eu tenho certeza que eu não cliquei no anúncio dele. Mas se é um anúncio de remarketing é porque provavelmente eu cliquei e não me lembro, né? O bom da internet é justamente isso, né? A gente consegue acertar no alvo ali quem já foi, você é assertivo mesmo na sugestão ali de tráfego e tal, isso é interessante. Deixa eu te perguntar, como que funciona a estratégia de venda para o seu cliente? Ele chega com aquele produto, com aquele serviço, como que vocês bolam essa estratégia? Tá, como os nossos produtos são todos produtos físicos. Hoje, na nossa agência, nós não trabalhamos com produtos digitais. Então, são produtos de loja de roupa, loja de móveis. Varejo no geral. Varejo no geral. Então, a gente vai lá na loja, analisa, conversa, e a gente vai pegar os principais produtos da empresa ali, que ele tem necessidade de vender. Geralmente, não é o mais vendido. Geralmente, ele sempre começa pelos que estão sem vender. Em estoque, parado. Em estoque. Então, a gente vai montar a estratégia com ele, vai sugerir o que fazer, o anúncio, vamos gerar um script ali para gravar um vídeo, se for interessante, sobre o produto, ou gerar as imagens e vamos fazer os anúncios para o público-alvo dele. E a gente faz uma entrevista, quem é o seu cliente, a idade, faz um briefzinho, né? A gente faz toda uma análise do perfil para poder depois fazer os anúncios de venda. Bacana. Aí tu falou aí, Romulo, sobre a questão de produto físico. Tu acha que para vender produto digital, serviços, é mais difícil ou é a mesma coisa? O serviço em si, né, igual o meu serviço de tráfego ou um produto que é uma pessoa que vai atender em si,
a gente consegue, não é que é mais difícil, mas é porque eu consigo medir mais fácil. Se para a agência em si, para a nossa empresa escalar isso, quando eu pego um e-commerce, coisa que a gente já fez no passado, eu preciso ter muito mais dedicação ali em cada produto, porque, veja bem, você não vai conseguir pegar um exemplo, vamos supor que a Magazine Luiza ali, ou a Amazon, ela não vai fazer um anúncio do site, porque ninguém tem desejo no site em comprar, ele precisa fazer de um produto. E aí você vê que uma loja ela tem lá 5.000 produtos, você vai precisar de uma dedicação muito grande para poder fazer vários anúncios e conseguir gerar vendas. E aí por isso que hoje o nosso foco é 100% no negócio local, porque é mais fácil para mim gerar desejo no produto daquela loja do que um e-commerce ali ou de uma loja online que tem um leque muito grande de produtos para vender. Mas são empresas que só vendem no online, né? Então dá certo, só que ele precisa ter alguém exclusivo para cuidar daquilo ali. Entendi. Outro ponto também, Rômulo, é uma arte estática ou Reels? Qual que você acha que engaja melhor? Depende do nicho de mercado, né? Ultimamente a gente está trabalhando muito com médicos, então cirurgiões plásticos. Então, o que eu fazia um card ali, com a foto do médico ali, que ele vai fazer uma cirurgia, uma lipo HD ali, não vai gerar... E o Reels é completamente diferente. Não vai gerar engajamento uma imagem, mas já um vídeo mostrando um antes e depois, um resultado, vai gerar o desejo da pessoa entrar em contato com esse médico e marcar uma consulta. Então vai muito do nicho de mercado. Né? O interessante, Giovana, é que ele usa sempre a palavra desejo. Desejo, porque é isso que você gera no seu potencial cliente, desejo de consumir aquilo lá. Não é só eu quero saber, não, eu tenho um desejo daquilo. Porque ou uma necessidade, né? Desejo / necessidade, né? Isso, porque ninguém vai abrir o Instagram deixa eu comprar um móvel, né? É verdade. Ela vai ali, aí aparece, a gente precisa gerar o desejo. Rômulo, dá só uma diquinha antes do nosso café. Uma diquinha para quem faz o tráfego orgânico. A coisa dar certo. Para tentar crescer. No orgânico, dancinha, uma diquinha. Nada de dancinha, rapaz. Droga. O que me falta é você começar a fazer dancinha não, já agora. Pensou? Então, vamos lá. Eu sou muito... Eu não sou... Não é que eu não seja a favor do orgânico, mas eu não tenho paciência para o orgânico em si. Um erro que as pessoas cometem muito no orgânico. Tá, eu vou comentar um erro que os meus clientes, às vezes, eles cometem. Entrar na onda do meme. Você lembra aquele do coco que cortava e jogava água? Né? Não, a gente assistiu muito esse aí. Né? Muito! Tinha o balde também. Do balde, né? Do balde também. E aí os meus clientes me ligam, Rômulo, vamos gravar aqui. Cara, eu falei assim, eu entendo que vai dar muitas visualizações, vai dar muito comentário, mas vai lá o pessoal lá de São Paulo começar a ver seu vídeo não engaja, não traz conversão, que é o que ele quer, né? E vai ser muito pior ainda se o seu vídeo viralizar, porque você vai ter um monte de gente chamando que não vai conseguir comprar seu produto porque está longe. Sim, pode ser. Então vai muito disso, se você quer visualização, engajamento, mas você tem que ter uma estratégia. O seu produto você quer vender ou você quer ser famoso, né? Porque começou com coco, rapidinho, começou com coco, com balde. Aí até então eu tava achando engraçado, mas aí eu parei de gostar quando era o povo sofrendo acidente de moto. Vocês lembram disso? Sim. Aí ele vinha rolando no chão da loja. Aí eu falei, não, isso aí pra mim já é demais. E aí isso acaba viralizando, só que viraliza pro lado ruim, porque o que vai adiantar uma pessoa lá de longe ver o seu anúncio e ela não pode comprar? Ainda mais no seu caso, que é clientes locais, né? Cliente local, é produto da cidade. Então, é muito melhor você focar ali no pago, porque você consegue segmentar. Só as pessoas da cidade vão ver, do bairro que você quer, ali daquela rua específica. Eu tenho um cliente aqui que ele é um produto de alto padrão que ele vende, e geralmente quando esse cliente vai lá na empresa dele e faz uma visita, mas não compra, aí o que ele faz? Ele pega lá o raio da casa daquele cliente, ele começa a fazer alguns anúncios mostrando resultados. Olha! Só naquela região ali que é para aquela pessoa específica. Aí ele sempre me chama e fala, Rômulo, eu tô com um cliente naquela região, precisa aparecer lá os resultados. Porque é um cliente de potencial muito elevado. Isso, exatamente. Então ele investe no contra também com esse cliente. Compensa investir, né? Compensa, porque como o negócio dele
Eu não posso falar quem ele é aqui, né? Não, mas por favor. vamos lá. Depois você comenta. Mas como é um produto de alto valor e são poucos clientes que ele atende ali durante a semana, a gente consegue mapear muito bem quem são as pessoas. Então a gente pega ali e O começa... tráfico tá com CEP já, gente, ó. É, Na porta da casa dele. coloca um pino na cima da casa do cara e marca um raio lá de 1 quilômetro lá e começa... Se ele for na padaria, opa, peraí. E aí a gente começa a aparecer os resultados lá. Porque o que vende mesmo é É a prova social. a prova né? social, depoimentos ali é o que vende. Vamos pro café então, Vamos pro Giovana? café. Muito bom. A boca deu vontade de tomar um cafezinho. Vamos, Vamos Rômulo. sim. Rômulo, um cafezinho Vamos. sem açúcar aqui. Os fortes. É, tá bom, muito bom. Muito bom. Hoje minha pergunta é um pouco diferente. Rômulo, quais são os seus próximos planos profissionais? Conta pra gente. Tá. A minha meta hoje é conscientizar os empresários que ele não adianta ele só fazer o tráfego. Ele precisa ter um sistema de gestão de clientes para poder ele organizar, porque não adianta a gente gerar demanda e ele não ter organização no time comercial dele. Então, hoje a gente já tem parceiros que fazem treinamento de vendas, que a gente gera alguns scripts para ajudar lá no atendimento, porque se ele não tiver essa conscientização, Essa padronização. ele não vai conseguir vender. E o que a gente identificou? Que o tráfego, a gente tem que sempre trabalhar entre a demanda. A gente não pode gerar uma demanda muito alta, porque senão o vendedor fica preguiçoso e ele não vai dar atenção para aqueles que já entraram. Ele vai estar sempre na ponta da pirâmide, aquele cliente que quer só passar o Pix, né? Me dá o Pix, eu quero comprar. Ele vai ficar o tempo inteiro esperando por esse e ele não dá um atendimento. E a experiência dos outros clientes vai ficar deriva. Vai ficar. Então a gente precisa ter um sistema comercial organizado, um CRM, para os nossos clientes, né, os empresários, ele vê que tem as pessoas entrando e ele entender em cada etapa que está aquela pessoa que entrou em contato na empresa dele. O que já passou proposta, que está aguardando um orçamento, o que está aguardando, sei lá, às vezes virar um cartão para poder comprar o produto. E se ele não tem um sistema, ele acaba esquecendo. Ou renovação do serviço. Ou renovação. Renovação do produto, comprar novamente, né? Fidelizar o cliente. E eu posso fazer uma pergunta para vocês aqui, eu tenho certeza da resposta já, mas eu vou perguntar. Quantas vezes vocês vão em uma loja e lá compra, a pessoa vai te perguntar o seu nome, o seu CPF, o seu telefone, sua data de nascimento, e a pergunta é, quando que eles entram em contato com vocês? Nunca mais, né? Nunca, verdade. Experiência do cliente zero, em muitas lojas daqui, né? Não fazem essa conversão, não fidelizam o cliente, não chamam o cliente de volta para a loja. Né? E é muito mais fácil, né? Eu sei que a minha empresa ela é voltada ao tráfego, então eu preciso gerar demanda de novos clientes, mas é muito mais fácil você vender para um cliente que já comprou de você, se você tem um sistema e organiza esse cliente lá para você entrar em contato com ele, Sim. do que ficar o tempo inteiro procurando um novo cliente e não valoriza os clientes de casa, né? Que já comprou de você. Vamos estar conversando aquilo que a gente conversa sempre. É isso mesmo. Né? A retenção do cliente ela é muito mais, entre aspas, barata, muito mais viável, fácil de fazer. Você já tem uma experiência com ele consolidada. Já trouxe o cliente. E ele que trabalha com tráfego pago concluiu que um dos maiores gargalos é a retenção do cliente. É porque isso faz muito sentido, porque deu trabalho para o cliente chegar. Depois que chegou, e aí? Né? Eu estava lendo um livro um tempo atrás, ela foi escrito em 1987. Vixe, mano. É antigo o livro. Só que ele já falava de um CRM. E em 87 nem computador existia, né? É verdade. Mas vendas já existia. E era feito o quê? No papel. Os clientes estão aqui, eu preciso fazer um processo com esse cliente para me continuar um fluxo de atendimento, né? E aí o meu primeiro contato que eu tive com um CRM foi quando eu era corretor de imóveis. Lembra que eu falei que eu comecei com os imóveis? Tal, sim. Teve uma época que eu fiz uns anúncios para um imóvel, esse número eu não esqueço ele. Eu fiz uns anúncios de um apartamento, de um lançamento que estava tendo, e entrou 743 leads, né, interessados nesse apartamento. Desses 743, eu vendi 17 apartamentos, que foi ótimo, não foi? Sim. Que isso, foi fantástico. Fiquei muito feliz. E desses 743 ali, tirando os 17 que compraram, a grande maioria falava que queria uma casa em alguma região que não queria apartamento. E eu simplesmente, eu focava nos
Nos 17? Eu focava nos apartamentos, que é o que eu queria vender, e vendi. Foi ótimo, né? Só que aí o que aconteceu? Eu arrumei um parceiro que tinha algumas casas, e eu falei, cara, eu tenho uma lista ali que tem 700 clientes ali que querem comprar casas, que podem ter perfil para comprar. E aí, só que isso tinha se passado uns 6 meses, quando eu tinha falado com esse colega corretor, e a gente começou a ligar para oferecer. E detalhe, a grande maioria tinha comprado as casas que estavam procurando. Por quê? Aí onde está... No período de 6 meses eles já tinham comprado. E aí, por que eu foquei nessa parte e comecei a trabalhar com CRM? Porque se eu tivesse um sistema organizado, né? O cliente, esse aqui quer uma casa, esse aqui quer uma casa naquela região. E eu, quando aparecesse os imóveis, a gente ia atrás desse cliente direcionar, era muito mais fácil. Só ia filtrar e direcionar. Como estava tudo na planilha, a gente precisou ligar um a um ali e a gente descobriu que eles já tinham comprado. A grande maioria, a gente vendeu algumas casas, mas a grande maioria já tinha comprado. Então, você precisa de uma organização. Não adianta colocar tudo ali no Excel e você precisar ligar para todo mundo para descobrir um dado, né? Sem conseguir fazer filtros. E o CRM dispara automático mensagem para esse pessoal, não dispara? Conseguimos colocar alguns avisos, algumas mensagens programadas, igual esse que eu te falei de nutrição que a gente faz, ele a cada 7 dias ali, por exemplo, ele dispara automaticamente essa mensagem. Aí você cria um grupo, imagine eu, a casa, fazenda, e vai disparando só naquele nível. Região norte, região sul. Isso, exatamente. Então isso faz total diferença. E hoje, do comércio em geral, que a gente vê a maior falha é que todo mundo só quer vender para o cliente do dia. Aquele que está com o dinheiro na mão ou com o cartão para comprar o seu produto. Mas os que estavam lá no namoro, na nutrição... Eles não vão entrar em contato, por falta de organização no time comercial. Perfeito. E hoje o nosso foco hoje 100% é os nossos clientes que entram na nossa agência, se ele não tiver um CRM, eu vou conscientizar que ele precisa ter, senão não adianta só gerar demanda, e senão ele não vai ter organização. Isso aí, Giovanni, eu até falo muito na questão da gestão 5.0 e do quesito análise de dados. Com um CRM, você consegue fazer uma análise de dados precisa, do qual é o perfil que mais compra, qual é o perfil que converte, por que demorou a converter, por que não. Então, por isso que é importante um CRM. Tem uma pergunta aqui na tua fala, que eu fiquei pensando aqui, que vai ser a dúvida de muitas pessoas que têm em casa. Eu invisto tráfego pago, por exemplo, já tentei e não converte. Não consigo converter em venda. O que você acha que pode ser o principal motivo? Tá. Tem 2 motivos básicos que pode estar acontecendo. Às vezes você está anunciando para um público que não é o seu cliente, e aí o público frio, e aí hoje a gente trabalha com uma estratégia de três pilares. O anúncio para o público frio, que eu não quero que ele clique em nenhum link meu, eu só quero que ele entenda qual é o meu produto. Ah, sim, para gerar uma conscientização ali, no caso. Isso. Aí depois eu vou fazer um outro anúncio de quebra de objeção ali, falando mais sobre o produto, o que faz. E esse eu já posso colocar um link para uma chamada de um produto ou não, mas geralmente a gente não coloca ainda. Que aí esse eu estou quebrando objeções, mas eu estou fazendo com que esse público te conheça. Entendi. E o anúncio com link de vendas, que a pessoa pode te chamar no WhatsApp, por exemplo, eu só vou fazer para quem te conhece. Só para as pessoas que já assistiram o primeiro vídeo que gerou desejo. Porque aí eu estou anunciando para o público quente. Entendi. Não adianta a gente anunciar... Aí, um detalhe aqui. Por que o pequeno empresário ele não tem resultado? Porque como ele, às vezes, não tem dinheiro para investir nas 3 estratégias, o público, né, o que a gente chama meio, o topo, meio e o fundo de funil, né, entre aspas ali, ele só vai fazer anúncio de topo o tempo inteiro com um link de venda. Só o público frio. O público frio direto. E a nossa estratégia não. A gente vai fazer com que o anúncio apareça com um link de venda só para quem já conhece a empresa. Já ouviu falar. Por isso, Giovanni, que faz, até pode me corrigir se eu estiver errado, amor. Por isso que você tem um Instagram, um monte de pessoa que não tem nada a ver com o seu nicho, é ruim, não é? Porque eu tô vendendo lá, o pessoal, não quero, tô seguindo a Giovanna, um exemplo, só porque eu gosto dela. Não porque eu já seguia antes. Isso. Aí aquelas pessoas que compram seguidores também, a mesma coisa, né? Que vai ter um seguidor que... Aí a gente já sabe que não dá certo. Não serve pra nada, né? Serve só pra inchar os números lá, mas... Só pra ter ego, né? É só pro ego, quando eu estava falando agora há pouco. O meu perfil mesmo, eu tenho
acho que uns 2.000 e poucos seguidores ali, eu não acompanho muito isso, porque para mim não faz diferença eu ter seguidor ou não. Porque como eu invisto em tráfego, eu vou aparecer lá para quem não me conhece mesmo. E aí, só que o meu anúncio de vendas, eu não faço para quem me segue, eu faço para quem assistiu o vídeo. Se a pessoa assistiu o vídeo, é porque ela tem interesse no meu conteúdo. Sim, se ela assistiu e ela gostou todo o conteúdo daquele vídeo, então que ela gostou. Ele tem interesse, né? Faz parte do nicho dele. Isso. Eu tava vendo esses dias, tem uma tendência nova. Hoje em dia as pessoas não saem mais seguindo as outras como era antigamente. Não. Hoje às vezes você compra o produto, mas você não segue a pessoa. As pessoas, elas... É igual, um exemplo, as curtidas hoje está cada vez mais difícil, né, gente? Sim. O cliente faz um post lá bem trabalhado e fala, cara, ninguém curte, né? Só a mãe, a tia e a vizinha, né? Às vezes nem a mãe, nem a tia, nem a vizinha. Isso aí é interessante, irmão, porque eu tava comentando com minha esposa esse dia. Meu bem, olha só, a gente viu esse conteúdo aqui de uma pessoa aleatória, a gente gostou, por que a gente não curtiu para dar uma força pro cara? Não sei. É o costume, a gente tá costume. A gente gosta, a gente acha interessante e passa. E a mesma coisa a acontece. A tendência de consumo. É isso mesmo. Eu acho que a próxima tendência, a próxima atualização do Instagram é tirar o coraçãozinho ali. Porque, né? As pessoas não usam, né? Não usa, é muito raro. Você vê uns que tem muitas curtidas e tal, mas. Será? Tanto é que você tem a possibilidade de ocultar isso, né? Ocultar seu número de curtidas. Por conta disso, que as pessoas não interagem mais. Mas o Instagram também mede as curtidas para saber se o vídeo engaja ou não, o vídeo, o conteúdo, né? Então é difícil. Mede, só que a métrica principal deles hoje é o tempo de visualização. É o tempo de retenção. Né? Até mesmo que seja uma imagem, você ficou parado nela ali entre 3 e 5 segundos, ele consegue marcar se você visualizou aquele conteúdo. E o vídeo é a mesma coisa. Aí a gente gosta mais de vídeos porque o vídeo a gente consegue marcar até o tempo que a pessoa assistiu. Sim. Né? Foi 25%, 75% ou 100%. Isso. Aí você sabe que quem assistiu 100% é seu público quente. Porque ninguém vai assistir meu vídeo ali falando sobre CRM, sobre vendas e não tem interesse nisso. Se ficar até o fim do vídeo é porque achou interessante. É muito conteúdo, gente. É muita coisa. A gente tá dando uma pincelada pequena aqui, né, Rafael? Sim. E é um conteúdo muito denso ainda. É isso aí. E a gente aprendendo, né? A gente aprendendo, imagina o pessoal de casa também tá aprendendo muito. Nossa, pra mim, eu preciso sentar com o Rômulo e fazer ele falar o beabá pra mim. E deixa eu te perguntar, Rômulo, você que já tá há 9 anos trabalhando muito, vendo, como você vê o futuro dessa questão de tráfego pago, de marketing digital? Então, eu acredito que cada vez mais ele vai evoluindo, só que a gente vê hoje que tá... O que acontece? Hoje, por exemplo, as blogueiras muito ali antes, elas geravam muitas vendas, o influencer, né? Sim. E hoje eu vejo que cada vez mais o proprietário em si ele tem que assumir a parte de garoto propaganda da empresa dele, né? Por causa da questão de confiança também. Confiança, né? As pessoas querem consumir, né, de uma outra forma. Querem consumir. Né? E em relação a atualizações de IA, inteligência artificial ali para otimizações dos anúncios, eu acredito que ela vai melhorar muito, vai ajudar muito, só que o humano ali, quem tem coração para ler aqueles dados ali ainda, eu acho que ele vai sobressair e vai conseguir ter bastante resultado ainda, porque tem testes que a gente consegue fazer que a IA ela vai medir uma coisa, só que a gente está tentando enxergar uma outra coisa que a gente não consegue passar essa ideia para ela. É a percepção humana, então. É isso mesmo. De novo, cito o exemplo lá do anúncio de contratação. Aí ela entregou para muitas pessoas, só que não era o público, mas ela estava entregando para o público, tipo assim, para quem estava assistindo e tal. Então, é exatamente isso. Faltou o tato humano para saber. É pequenos ajustes que a gente precisa fazer para poder ter esses resultados. E outra pergunta, e para tua empresa, quais são os planos para ela? Então, hoje o nosso nicho que a gente está atuando muito é na área médica. Hoje a gente trabalha muito com clínicas de estéticas, médicos, cirurgiões, implantes capilar. Então, hoje a gente trabalha... Mudaram a forma de vender o serviço também, né? Mudaram. Há 5, 6 anos atrás, você não via os vídeos de médicos, cirurgiões, igual você vê hoje. Não vê e não tinha, e até os conselhos não deixavam, né? Então, hoje os conselhos já atualizaram muito, e a plataforma em si também, ela começou a liberar algumas coisas que não eram liberadas antes, né? Tem alguns detalhezinhos que a gente consegue alterar ali para a gente conseguir aprovar esses anúncios, que antes era quase impossível, né? Vídeo de cirurgia, de lipoaspiração, antes não passava nada. Não passava nada, hoje já passa algumas coisas, tem alguns ainda que são recusados,
mas a gente já consegue identificar alguns detalhes ali para poder aprovar nos próximos, né? Então, esse é o nicho hoje que a gente vem atuando muito, mas o nosso foco hoje é o comércio local, né? O comerciante ali, a loja de móveis, a loja de roupa, o comerciante, porque a gente foca muito na parte de entregável ali do sistema comercial, ajudar ele a implementar um processo comercial, como a parte de vendas em si da geração. Porque nada adianta a gente gerar uma demanda e chegar lá ter uma equipe desorganizada. Que não, né? Que não converte. Não E converte. o que acontece muito, né? Essa é a minha fala, né, de, gente? Que não converte. a gente está dentro das empresas, a gente vê que o lead chega, mas por falta de atendimento, Exatamente. de gestão, Não gera de experiência comunicação. no cliente, não converte. Hoje eu tenho um amigo que ele tem muitos vendedores na empresa dele lá, e um pré-requisito para contratar é se a pessoa já vende. Primeiro, ele só quer contratar se a pessoa tiver acima de 35 anos. E o segundo requisito dele é que ele tenha vendido algum produto desses de marketing multinível aí, né? Que ele já é treinado. Mas Estratégia muito boa. Eu gosto desse aqui. requisito de contratação. Porque senão, porque essa geração mais nova hoje, Não dá conta, não. Oh, meu Deus. a gente tem que treinar eles, senão não vai, né? Não vai. Então é isso aí, né, Rom? Muito bom ter você por aqui. Então, Rom, deixa pro pessoal de casa, quem quiser falar com você, explica um pouco sobre o seu conteúdo, seu Instagram. Então, se você quer vender mais, gerar uma demanda de leads qualificados para a sua empresa e a organização do processo comercial da sua empresa, me segue no Instagram, Romulo Evolua, e marca uma reunião comigo que a gente pode marcar um diagnóstico para a gente poder entender o que você precisa fazer para você ter resultado nas redes sociais. Tá? Esse diagnóstico ele é gratuito, a gente marca uma reunião, eu vou entender mais sobre a sua empresa, sobre o seu processo comercial, e eu vou te apresentar o que você precisa fazer para gerar essas vendas, gerar esses resultados. Perfeito, meu querido. Muito obrigada. Obrigado, foi um prazer conversar com você. Nossa conversa vai continuar, né, Rafael? Sim, E o Romulo é um potencial parceiro maravilhoso. Não, isso mesmo. Muito obrigada. Vamos marcar o nosso próximo pod. E agradeço vocês mais uma vez, o nosso público. Continue engajando com a gente, curtindo os nossos vídeos. Siga no Insta, no nosso canal do YouTube, Conexões que Transformam. Giovana Fernandes, um prazer mais uma vez estar aqui. Rafa, obrigada, meu querido, pela parceria de sempre. Giovana, é sempre bom estar aqui, né? Vocês também, de casa, se quiser conhecer mais um pouco sobre o meu conteúdo, o que eu falo, me segue no Instagram, é rafaelamaral.dh. Eu falo sobre liderança, sobre gestão, sobre estratégia de gestão de pessoas. E é isso aí, né, Giovana? Então, até mais, até o próximo episódio, pessoal. Até mais. Até mais, obrigado.